firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não vão falhar. Venço as tempestades no revolto mar. Todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Vou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer e te louvar, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Sabemos que a vida não é fácil, sabemos que temos muitas dificuldades, muitos contratempos, mas nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, diante da tua palavra, pedimos a tua direção, pedimos o renovo das forças que o Senhor nos dá e queremos confiar em ti mais uma vez, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida do apóstolo Paulo, Senhor, que a gente olha no livro de Atos e vê tanta coragem, tanta sabedoria, tanta ousadia em pregar a palavra do Senhor. Nós pedimos a tua direção, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos guie conforme a tua vontade, a tua palavra e o teu Espírito Santo, Pai. E assim como o Senhor guiava os apóstolos aqui em Atos, Pai, que o Senhor possa nos guiar também com o teu Espírito Santo a fazer aquilo que vem do teu coração, a fazer aquilo que vem da tua vontade, Pai, para que nós possamos experimentar a perfeita e agradável vontade do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos e oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, desculpa, pessoal, essa letra estava meio esquisita. Eu acho que não é essa letra, não. Mas tudo bem. Deve ser, acho que no internet estava escrito errado. Mas vamos lá, então. Ontem, então, era para a gente ter lido o capítulo 20, 21 e 22. E a partir no capítulo 20, é interessante que Paulo, ele visita a Macedônia e a Grécia. E no capítulo 20, a gente vê que Paulo, ele meio que se despede, né? Ele está ensinando as pessoas, mas ele se despede. Uma coisa interessante que Paulo fala, ele diz assim que o Espírito Santo sempre revelava para ele as perseguições, os sofrimentos que ele ia passar, né? É interessante isso, e Paulo, ele decidiu, né, ir para Jerusalém, e ele faz meio que essa despedida e ora com os presbíteros. É interessante como Paulo, ele chama essas pessoas que ele encontra aqui de presbíteros, né? E eu queria dar uma explicação para vocês, né? Sábado, domingo, nós vamos ter lá no nosso culto do concílio, nós vamos ter 4 pastores que vão ser ordenados pastores presbíteros, né? Então é o pastor Luiz, lá do Carrão, a pastora Mami, de São José, o pastor Ricardo Wesley, da Saúde,
e o pastor José Carlos de Sorocaba, né? E esses pastores, o que acontece, né? Quando você lê em Atos, a palavra presbítero significa pastor. Você não vê nenhuma vez aqui as pessoas sendo chamadas de pastores, mas você vê aqui pessoas sendo chamadas de bispo e pessoas sendo chamadas de presbíteros, né? E esses presbíteros, eles têm a função de pastores, né? Os presbíteros são os pastores, né? E aí, claro, né? Cada denominação faz a sua definição, né? Então, para os presbiterianos, por exemplo, o presbítero não é o pastor, o presbítero é o ancião da igreja, que é um leigo escolhido pela igreja para ser a representação administrativa daquela igreja, né? O pastor é o líder espiritual que faz parte desse presbitério, né? Então, assim, cada denominação intitula as pessoas conforme eles imaginam que seja. Mas o que eu leio na Bíblia é o seguinte, eu leio na Bíblia que todo pastor é um presbítero, todo presbítero é um pastor, né? Agora, eu entendo que Paulo, quando ele fala em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele fala sobre alguns dons, né? Ele fala os dons de apóstolo, de evangelistas, de mestres, pastores. Então, esses dons que Paulo dá dentro do Efésios capítulo 4, versículo 11, esses dons, na verdade, são qualidades específicas de cada tipo de pastor, né? Então, assim, nessa época, então, não tinha muita diferença entre pastor, presbítero, missionário, era tudo dentro de um grupo de pessoas que eram ministros, que serviam a causa do reino, né? Então, assim, eles viviam dessa maneira, né? Então, eu queria que vocês enxergassem só para entender o que vai acontecer domingo, né? Domingo, a gente vai ordenar 4 pastores que, na verdade, a denominação decidiu que de agora em diante não vai ter mais aquela expressão pastor local. Ou você é pastor presbítero ou você é diácono, né? E aí cada pastor teve que tomar sua decisão, a sua posição para ser ou um pastor presbítero ou um diácono, né? E eu achei bastante corajosa da parte da denominação isso aí, né? Porque a pessoa vai ter que tomar uma posição, né? Ou você é da denominação ou você não é, né? Então, assim, acho que foi uma decisão, eu gostei, achei sábia, mas ainda espero que um dia a gente volte com as designações pastorais, que eu acho que por isso que se chama igreja episcopal, né? O episcopal vem dessa ideia de que existe uma liderança, que existe uma liderança que busca o Senhor e que serve ao Senhor e os pastores que obedecem à designação de cada da denominação, né? Mas eu acho isso desconfortável, mas eu acho isso muito bom para o crescimento da igreja. Mas vamos lá. Então aí o capítulo 20, ele se despede e a partir do capítulo 21 começa a perseguição de Paulo. Do capítulo 21 até o 28, a gente vai ver aqui a perseguição de Paulo e como Paulo vai sendo maltratado, né, pelos judeus, né? Paulo ele vai para Cesareia, depois ele vai para Jerusalém, e o Paulo ele não é aceito em Jerusalém, né? Ele é acusado pelo povo. E o Paulo realmente ele não fez nada quando ele chegou em Jerusalém. Ele não criou tumulto, ele não fez revoluções. As pessoas de Jerusalém estavam ouvindo falar em tudo aquilo que Paulo estava fazendo aos arredores, né? Levando o evangelho, muitas pessoas entregando suas vidas para Jesus, reconhecendo Deus como Senhor das suas vidas. E eu vejo que, às vezes, isso incomoda, né? Isso incomoda quem é da região. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando eu morei lá no Amazonas, na verdade, eu vivi um perigo... O único perigo real que eu vivi na minha vida, lá em São Gabriel da Cachoeira, nem falei para minha mãe, porque se eu falasse, acho que eles não iam nem deixar eu fazer essa viagem. Eu peguei um barco e eu viajei 14 dias de voadeira, né, de bote de alumínio, para chegar
numa comunidade indígena que fica na fronteira do Brasil com a Colômbia, né? E ali existe uma comunidade da FARC. A FARC é um partido comunista, um partido da Colômbia que produz cocaína, que produz drogas, né? E esses caras da FARC, eles usavam os indígenas para levar drogas para a cidade, para que da cidade pudesse ser distribuído para as grandes cidades e até para o Brasil inteiro. E eles usavam aquela rota do Rio Içana. E foi a vez que eu realmente corri perigo de vida, porque eu estava junto com outro missionário, né, chamado Sérgio, né? E o missionário Sérgio, eu fui com ele para lá e a gente estava pregando nas comunidades e realmente chegaram caras da FARC com bota. A gente sabe que são indígenas que usam bota, né? Nenhum indígena usa bota. Mas os indígenas que usam bota são índios da FARC. E aí eles estavam muito bravos, né? Porque as comunidades indígenas, elas estavam se convertendo para o Senhor Jesus. E olha que coisa boa, né, pessoal? A gente está levando uma saúde integral para eles, né? Uma saúde emocional, uma saúde espiritual. Eles paravam de beber e melhoravam a sua saúde. Eu era um dentista ajudando na saúde deles, abençoando a vida deles. Tudo nas comunidades onde a gente passava estava melhorando. Mas o que acontecia? À medida que os indígenas perguntavam para a gente, ô pastor, esses caras que ficam mandando a gente levar esses pacotes lá para São Gabriel, isso é certo ou isso é errado? E aí a gente falava, isso é errado, você não pode, você sabe o que tem lá dentro? Você sabe o que faz aquilo ali? A gente explicava para eles. E as comunidades indígenas então pararam de traficar droga para eles, né? E aí, assim, eu acho que esse foi um grande risco de vida que eu achei que, assim, poderia ser um momento onde a gente poderia sofrer um ataque por falar coisa boa, sabe? A gente quer levar as coisas boas, mas ao mesmo tempo a gente vê que a gente incomoda a sociedade que está lucrando com isso. A gente teve um caso aqui, eu não lembro onde eu vi esse texto, mas assim, Paulo, ele estava pregando na Grécia, e aí os artesãos que faziam ídolos de prata, eles fizeram uma reunião e falaram assim, vamos acabar com esses caras, porque senão ele vai acabar com o nosso trabalho. Nós estamos fazendo ídolos e eles estão pregando contra os ídolos. Daqui a pouco ninguém mais vai querer comprar os nossos ídolos e a gente vai falir. Né? Entende, pessoal? O que acontece? O que acontece é, quando você é uma igrejinha que não cheira nem fede, sabe? Uma igrejinha que não atrapalha ninguém, que não afeta ninguém, sabe? Eu fico pensando, né? A gente é uma igrejinha de pessoas que se reúnem lá, tal, assim. E eu penso, sabe, pessoal, que às vezes nós como cristãos a gente tem que incomodar a sociedade, né? E esse tal desse incomodar a sociedade, ele gera algumas adversidades na vida do crente, né? E eu penso assim, que tipo de igreja ou que tipo de cristão que nós queremos ser, né? Nós queremos ser um cristão que fica lá no cantinho, escondidinho, fazendo as coisas dele só para ir para o céu, ou nós queremos ser uma igreja que incomoda a sociedade, uma igreja que incomoda os valores do sistema do mundo, uma igreja que alcança pessoas e que muda a forma errada com que as pessoas vivem e traz uma saúde integral, você entende? Paulo está sendo perseguido porque ele está pregando a coisa certa e levando as pessoas para perto dele. Mas ainda em Jerusalém, Paulo não tinha causado tudo isso. Mas por os judeus ficarem sabendo, os judeus queriam pegar ele. E aí no capítulo 22, Paulo, ele fala em sua defesa, né? Ele fala em sua defesa até o versículo 22, ele fala que ele foi um judeu, ele foi um fariseu, ele perseguiu essa igreja, essa seita, os seguidores do caminho, mas que ele conta do relato dele, pelo menos 4 vezes a gente vê o relato de Paulo encontrando com Jesus, que é uma grande luz, uma luz mais forte que o sol, brilhou na frente dele, cegou os olhos dele, ele caiu no chão, ouviu uma voz, e essa voz dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue?
Saulo fala para essa voz: quem és tu, Senhor? Essa voz diz: eu sou Jesus a quem você persegue. E aí Paulo muda a sua vida. Então é interessante que mesmo sendo atacado, Paulo continuava pregando o evangelho do Senhor Jesus. Paulo continuava dando o seu testemunho. E é interessante, né, pessoal? Eu falei para vocês que o resumo do livro de Atos está no capítulo 1, versículo 8. E realmente, pessoal, Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Paulo tem sido usado, Paulo recebeu esse poder para testemunhar. E eu quero dizer para vocês, se você acha que esse poder que Paulo está recebendo é o poder de ganhar dinheiro, é o poder de ter títulos, é o poder de ser a pessoa mais importante da sociedade, não. O poder que Paulo recebe aqui é o poder de, mesmo nas adversidades, continuar seguindo a Jesus, continuar pregando a Jesus, continuar convicto na sua fé no Senhor Jesus. E é interessante, né, pessoal, que muda os nossos conceitos. Na matemática de Deus, a gente pensa assim, né? A matemática de Deus é quanto mais poder eu tenho, mais humilde eu sou. Quanto mais responsabilidade eu tenho, mais eu tenho que trabalhar. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quer ser o primeiro, que seja aquele que lava os pés das pessoas. Você entende, pessoal? Muitas vezes a gente acha que à medida que a gente vai ficando importante, a gente precisa ganhar status e a gente faz menos coisas para ganhar mais dinheiro. Isso é o conceito do mundo, né? O mundo é assim. Quanto mais poderoso você fica, menos você trabalha, mais pessoas trabalham para você e cada vez mais rico você fica. Dentro do reino de Deus, essa lógica ela é diferente. Quanto mais importante você fica, mais você trabalha, né? Então eu acho que é importante a gente ter esse tipo de entendimento de Paulo, né? Então Paulo, os judeus aqui no versículo 22 do capítulo 22, as pessoas querem que Paulo seja morto, né? E é interessante que Paulo não fez nada ainda. Eles não têm nem o que acusar Paulo, né? E Paulo começa a ser espancado. E nesse espancamento de Paulo, chega um centurião, o Lísias, e ele tira o Paulo do meio dessa confusão e tenta. E Paulo, ele é interessante, né? Porque Paulo, ele realmente era um cidadão romano, porque ele nasceu na Cilícia, que é uma cidade romana, mas ele era judeu. Então ele tinha as duas nacionalidades, né? Então é mais ou menos que nem os niqueis que nascem no Brasil, né? Você é brasileiro, mas ao mesmo tempo você tem sobrenome japonês, você tem raiz japonesa, você come comida japonesa, a gente tem tudo que é de um japonês, né? Mas é interessante que a nossa identidade fica confusa, né? Porque, assim, aqui no Brasil eles te chamam de japonês e lá no Japão eles te chamam de estrangeiro, né? Então, assim, o que você é, né? Aí vem a quarta geração, eu não sei, eu sou um não sei, né? Então, assim, então a gente não tem muita essa identidade, mas é interessante que Paulo, ele tinha as duas identidades. Ao mesmo tempo que ele era um judeu nascido em Roma, ele era um judeu fariseu treinado no partido mais radical e ele também era um cidadão romano. Ele usou, olha pessoal, eu acho muito interessante isso, né? Paulo, ele usou do seu conhecimento, né? Porque um cara perguntou para ele assim: você fala grego? Paulo respondeu em grego. Paulo falava em aramaico. Paulo falava na língua que precisasse. Paulo era um cara culto, né? E é interessante que Paulo usou todo o recurso que ele tinha para permanecer pregando o evangelho do Senhor Jesus. Ele poderia ter desistido aqui, pessoal. Ele poderia ter falado assim: ah, você quer saber, vocês querem me matar? Então me mata, né? Mas não. Paulo não é que ele estava lutando por sua vida, mas Paulo, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo para falar as palavras certas nas horas certas. Eu acho muito interessante, pessoal. A Bíblia ela fala assim que
quando você teme ao Senhor, quando você confia no Senhor, quando você for colocado numa encruzilhada dessa, quando você for colocado numa situação perigosa, Deus vai te dar as palavras certas na sua boca para você falar. E eu acho isso muito interessante, né, pessoal? Muito interessante, porque quando você confia no Senhor, Deus, ele coloca as palavras na sua boca. Mas agora eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Deus, ele coloca na sua boca palavras que são do seu conhecimento. Presta atenção no que eu vou falar. A gente esse ano está estudando a Bíblia, né? Com mais vigor, com mais vontade, com mais dedicação, e está sendo muito interessante. Tudo que a gente está lendo e estudando na palavra está sendo guardado dentro do seu cérebro. O seu cérebro é fantástico, pessoal. Aí você não faz ideia do poder do seu cérebro. A gente não usa nem toda a capacidade do nosso cérebro. Mas tudo que a gente está estudando, tudo que a gente está ouvindo, todas as palavras, tudo aquilo que a gente está assimilando nas nossas vidas, é como se tivesse sendo armazenado em algum arquivo dentro do nosso cérebro. E já que a gente estudou, leu e compreendeu, a gente colocou aqui. A gente não vai conseguir lembrar tudo do que a gente falou, pessoal. Sabe? Se eu perguntar, fazer um chamado oral para vocês agora, o que está escrito em Miqueias? Né? Tipo, você entende, pessoal? Que talvez a gente não vai lembrar, mas a gente estudou. A gente estudou, a gente fez uma devocional, a gente pensou no livro de Miqueias, a gente guardou, ele está aqui dentro, pessoal. O que está aqui dentro, o Espírito Santo pode usar. Você entende, pessoal? O Espírito Santo, ele mora dentro da gente e ele tem, vamos dizer assim, que dentro de nós tem uma biblioteca de informações. Então, assim, quando você se deparar numa situação onde você precisa de uma palavra e você não lembra o que falar, sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai fazer você lembrar, ele vai puxar um livro da sua biblioteca e falar assim, olha, agora você vai usar esse aqui, ó. Esse aqui que você vai usar. E aí você vai lá e fala. Você fala o quê? Aquilo que o Espírito Santo está guiando você para falar, mas ele só pode usar aquilo que você já estudou na sua vida. Você entende, pessoal? Deus não pode inventar uma coisa que você nunca ouviu na sua vida e colocar na sua boca. Porque você não sabe. Você entende? A não ser que você seja inspirado por Deus para falar alguma coisa. Mas aí que vem um ponto teológico que eu trago para vocês, né? Esse dom da palavra de conhecimento, essa palavra que era usada para escrever a Bíblia, já acabou. Para mim, esse dom acabou. Por quê? Porque senão ia ter gente escrevendo a Bíblia, pessoal. Ia ter gente escrevendo a Bíblia. Mas não tem mais gente escrevendo a Bíblia. Por quê? Porque o dom dessa revelação acabou aqui, no ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos acabou aqui, no que a gente chama de Bíblia. Entendeu? Então, assim, esse dom de revelação da palavra, do nada, do zero, para escrever o que está na Bíblia, esse conhecimento eu entendo que não existe mais. E é isso que eu entendo como doutrina do cessacionismo. O cessacionismo é o quê? É um termo teológico que fala que os dons da Bíblia não existem hoje, né? Então, os dons da Bíblia não existem hoje. Por isso que ele chama cessacionismo. Cessou a manifestação dos dons, hoje, os dons que existiam na Bíblia. Mas qual dom que cessou? O dom de cura acabou? Não, a gente vê pessoas sendo curadas. O dom da misericórdia acabou? Não, eu vejo que o dom da misericórdia ainda funciona, né? O dom da hospitalidade, o dom do pastoreio, o dom do mestre, o dom do apóstolo, o dom do profeta, tudo isso ainda existe. O que acabou? A revelação da palavra de Deus que compõe a Bíblia. Você entende? Para mim, o que acabou foi isso, o dom da revelação da palavra para compor as palavras dentro da Bíblia. Agora, você pode escrever um livro? Pode. Você pode escrever vários livros? Pode, mas esses livros não vão fazer parte do compêndio de livros que compõem a Bíblia, né? Pode compor sua biblioteca, pode compor os seus livros preferidos, pode compor, mas a Bíblia não vai compor. Por quê? Porque a Bíblia já cessou, tá? Vamos lá, senão eu quero andar com vocês aqui
E aí Paulo, então, ele continua a sua perseguição. No versículo 24, o centurião manda açoitar Paulo. É interessante, né? O versículo 24, que Paulo, esse centurião, ele manda açoitar o Paulo, mas o Paulo fala assim, como que você vai me açoitar se eu sou um cidadão romano? E é interessante isso, né? Olha, mais uma vez, Paulo, ele está usando do conhecimento que ele tem para poupar a vida dele, mas não que ele queira poupar ou se guardar, mas ele está usando esse recurso para permanecer pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, né? E aí, então, esse centurião manda Paulo de novo para conversar com o Sinédrio, mas, de uma certa forma, agora, o Paulo está protegido pelo Império Romano, porque ele é um cidadão romano, né? Então, o judeu, eles começam a fazer uma conspiração para matar o Paulo, né? No capítulo 23, então, Paulo, ele está perante o Sinédrio, e Paulo, é interessante que ele se alega um fariseu apoiador da ressurreição. Lembra que eu falei para vocês qual que é a diferença do fariseu e do saduceu? Esses dois partidos religiosos, fariseu e o saduceu, eles eram partidos religiosos que viviam perante a lei e que buscavam a salvação através das leis. Só que existia um ponto que divergia entre os saduceus e os fariseus. E Paulo é muito inteligente, né? Eu acho que essa sacada foi uma sacada muito esperta. Paulo está sendo julgado, todo mundo está olhando para Paulo, né? Todo mundo está condenando Paulo por coisas que ele fez. Aí Paulo, ele levanta a voz e fala assim, eu sou um fariseu e eu, como fariseu, defendo a ressurreição dos mortos. E aí o que aconteceu, né? Não sei se você já fez isso, né? Mas assim, às vezes você está com uma dor no pé, né? E aí, para melhorar, para passar a dor no pé, sabe o que basta? Você ficar com dor de dente. Porque aí quando você fica com dor de dente, a dor do pé desaparece, né? Você tá com dor no dente agora, que é muito pior que a dor no pé, né? Sabe o que aconteceu, pessoal? Paulo, ele desviou o foco do problema, né? Todo mundo estava com foco no problema. Esse Paulo é um traidor, né? E eu assim, eu dou um certo crédito para os judeus dessa época, pessoal, porque pensa comigo. Paulo era o melhor judeu de todos. Paulo era o melhor fariseu. Paulo era o cara que perseguia essa seita desses seguidores do caminho que estão falando que esse Jesus é o Messias, profetizado no Velho Testamento, que Moisés falou. Então, assim, Paulo, ele é considerado um traidor dos judeus, por isso que eles têm tanta raiva dele, né? Mas, infelizmente, Paulo é o que estava certo, né? Então, os judeus, eles estavam errados. E aí, nessa briga, o que o Paulo faz? Eu sou um fariseu e defendo a ressurreição dos mortos. E aí, o que aconteceu? Os saduceus começaram a atacar os fariseus. E aí os fariseus começaram a atacar os saduceus. Aí virou uma confusão, porque o foco do problema mudou. Antes era a dor no pé, agora é a dor no dente. E aí eles começavam a brigar. É tão interessante que até os fariseus chegaram a pensar assim, eu não vejo nenhum erro nesse homem. É interessante, né? Que os próprios fariseus começaram a querer defender o Paulo, porque o Paulo era um fariseu que defendia a ressurreição, né? Então, às vezes eu penso, né? A gente está brigando por causa de uma coisa, né? E aí você coloca uma outra questão e a pessoa começa a brigar por uma outra coisa. Você percebe o que, pessoal? Que no fundo, as pessoas só querem brigar. As pessoas gostam de brigar. As pessoas gostam de criar confusão e tá no meio dessa confusão, né? Mas Paulo, ele tá tranquilo aqui. Ele tá olhando as pessoas atacarem ele e ele tem paz no coração. Ele tá vendo um atacar o outro e ele tem paz no coração. Aí no versículo 12 do capítulo 23, fala sobre uma conspiração, né? Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam e nem beberiam enquanto não matassem Paulo.
Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, disseram: juramos solenemente sobre maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês do Sinédrio peçam ao comandante que faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Quando eu leio isso, eu dou risada, sabe, pessoal? Eu dou risada porque esses caras, eles devem ter morrido de não comer e nem beber. Porque Paulo ficou preso um tempão, né? Porque essa conspiração, ela foi o sobrinho de Paulo ficou sabendo dessa conspiração e foi falar para Paulo: Paulo, os camaradas lá, os judeus, eles estão querendo matar você, né? Eles estão fazendo uma conspiração para te matar. Eles juraram que não vão comer e nem beber até te matar. E eu pensei comigo mesmo, né? Esses caras devem ter morrido, porque Paulo ainda ficou aqui mais de um ano, né? Assim, nessa correria de julgamento, de ir para Cesareia, de ir para Roma. E eles não conseguiram matar Paulo. Então, assim, provavelmente esses 40, ou eles morreram, ou eles caíram na maldição, né? Porque não deu certo. Aí o sobrinho foi falar com o Paulo. Paulo falou pro soldado levar o sobrinho para falar com o centurião. O centurião percebe que eles estão tramando matar Jesus e Paulo é transferido para Cesareia, né? Paulo é transferido para Cesareia e ele vai à noite, né? Na calada da noite e o comandante Cláudio Lísias, ele escreve para o governador Félix e manda Paulo escondido para Cesareia, sem os judeus saberem, né? Então até o Lísias, ele fala assim pro jovem rapaz, né? Não conta do que você falou para ninguém. E aí então o Lísias, ele manda o Paulo lá para Cesareia, né? E Paulo é poupado dessa conspiração e dessa armadilha. E sabe, pessoal, eu digo para vocês que na nossa vida a gente tem vários livramentos do Senhor, né? Deus livra a gente de várias ciladas. E eu entendo que esse livramento, os livramentos que a gente tem, eles são resultado de uma vida conectada com o Senhor. Quando você está conectado com o Senhor, Deus ele te protege e ele te livra de vários problemas que o inimigo quer causar na sua vida. Mas eu queria que você não confundisse isso, tá, pessoal? Paulo continua preso, Paulo continua assim, sendo maltratado, né? Deus, ele protegeu ele de uma armadilha de morte, mas assim, o Paulo está sofrendo, né? E eu penso o seguinte, tá, pessoal? Existe na nossa vida os nossos sofrimentos, né? E a gente passa por dificuldades muito grandes nas nossas vidas, né? E aí, às vezes, por conta dessas dificuldades, você para e começa a perguntar para Deus assim: pô, Deus, você não falou que ia me proteger, né? E sabe, pessoal, eu gosto de uma caricatura, depois eu mando para vocês, mas é uma caricatura onde tem um menininho orando assim, de joelhos, e aí ele tá orando para Deus e de repente bate uma pedra na cabeça dele, né? Aí ele fala assim: poxa, Deus, doeu. Por que você deixou, né? Por que você, né, deixou uma pedra bater na minha cabeça? E aí a imagem tá só no menino orando assim. Aí quando a imagem abre, Jesus, ele tá em pé na frente do menino, tomando várias pedradas. Mas uma pedrinha bem pequenininha escapou e bateu na cabeça desse menino. Ou seja, todas as outras pedras matariam esse menino, mas uma pedrinha escapou e bateu na cabeça dele. E aí ele começa a reclamar: poxa, Deus, você não me protegeu, olha só, fiquei doente, olha só, estou passando por dificuldade, olha só, estou passando por dificuldade financeira, olha só, estou passando por algum tipo de estresse, olha só,
estou passando por alguma doença psicológica. Você entende, pessoal? Deus tem livrado a gente de pedras que nos matariam, mas a gente reclama por causa de pedrinhas que estão caindo na nossa cabeça, né? Então, eu creio que a gente precisa agradecer ao Senhor e saber que Ele tem sido aquele que nos livra das dificuldades maiores nas nossas vidas, né? Então, o capítulo 24, Paulo é transferido, e aí no capítulo 23, no capítulo 24, começa o julgamento de Paulo perante esse Félix, né? Então, eu vou começar a ler um pouquinho aqui. Diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, o qual apresentaram ao governador e suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou a sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o seu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. Em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Veja bem, esse advogado Tértulo, né, e eu acho que isso é normal, né, pessoal? Quando você quer defender alguma causa, você primeiro precisa elogiar os chefes, né? Porque não adianta você chegar para defender uma posição se você não ganhar a confiança dos chefes, né? Então, assim, é interessante, né, que a gente vai conversar com alguém importante sobre alguma coisa, a gente sempre começa com os elogios, né? Puxa, que você é muito bom, né? O seu governo tem sido muito bom, o seu trabalho tem sido maravilhoso. Aí depois vem a bomba, né? Aí no versículo 4, ele fala assim: todavia, a fim de não tomar-te tempo, peço-te o favor de ouvir apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força arrebatou das nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderá verificar a verdade a respeito de todas essas acusações. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Olha só, aí esse Tértulo ele começa a falar desse Paulo, né? E que esse tal de Lísias, ele tirou o Paulo das mãos dos judeus. E aí eu vou trazer aqui uma história do Velho Testamento, bem conhecida por nós, né? Que Deus usa até aqueles que não são crentes para nos abençoar e nos proteger, não é verdade? Eu quero trazer de novo para vocês o que a gente falou tanto nos profetas menores, nos profetas maiores, do exílio do povo de Deus, né? E eles foram exilados na Babilônia. Quem tirou o povo da escravidão e trouxe eles de volta para Jerusalém? O rei da Síria. O rei da Síria não era povo de Deus, não era temente ao Senhor, não era seguidor do nosso Deus, né? Ele era uma pessoa normal do mundo. E esse camarada, ele foi usado, esse império sírio, ele foi usado por Deus para trazer liberdade ao povo de Deus, para o povo de Deus voltar para a sua terra prometida. É interessante, né, pessoal, que Deus usa até pessoas do mundo para abençoar e proteger e livrar a gente dos males que o inimigo quer causar nas nossas vidas. Então é muito interessante isso, né, pessoal, porque esse Lísias, Cláudio Lísias, ele foi realmente usado por Deus para proteger a vida de Paulo, né? E depois desse Félix, né? Versículo 9, os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. 10. Quando o governador lhe deu um sinal para que falasse, Paulo declarou. Aqui começa a defesa de Paulo. Paulo ele tem a palavra. Sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação, por isso, de bom grado, faço a minha defesa. Facilmente poderá verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus.
Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade, nem tampouco podem provar-te acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro a Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei no que está escrito os profetas. Tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de homens, tanto de justos como de injustos, e por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me com nenhum ajuntamento ou tumulto. Há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti a apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Então, Paulo, ele está se defendendo e ele está falando para as pessoas que não fiz mal nenhum, né? É interessante que eu entendo que pela direção do Espírito Santo, Paulo está falando, olha, presta atenção no que eu estou fazendo, não fiz nada de errado até agora e vocês estão me acusando de coisas que vocês nem sabem. Se vocês querem alguém que sabe do que eu estou fazendo, chama os judeus da Ásia, porque eu estava lá pregando o evangelho, né? Então chama eles aqui para eles me acusarem, porque vocês não viram nada, vocês só ouviram falar. É interessante, né, pessoal, que as pessoas, elas gostam de acusar um ao outro pelo que eles ouviram falar, né? E às vezes essas fake news, que na verdade fake news é uma palavra bonita para a palavra fofoca, não é verdade? A palavra fofoca hoje tem um nome em inglês, fake news. Fake news é algo que passa na cabeça de um camarada e ele joga na internet, ele joga na mídia. E aí aquilo se torna uma notícia e as pessoas começam a acreditar. Eu penso que vários remédios que a gente usa no nosso corpo, sabe, nem foi testado quimicamente, mas a gente ouve boatos e às vezes a gente acredita nesses boatos e começa a fazer chá de ponta de goiabeira com o geleia da babosa, né? Tipo, essas coisas nem foram tão assim provadas, mas a gente usa, né? E às vezes dá certo, muitas vezes dá certo, né? Mas às vezes não dá certo, né? Então, assim, eu penso que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que cuidar, e talvez Paulo está falando aqui para as pessoas, meu, você quer fazer uma coisa direito, então vai para a fonte verdadeira, procura a notícia no lugar certo, entende de verdade o que está acontecendo para depois você acusar, né? Então, assim, é interessante que o versículo 24, pessoal, diz assim, vários dias depois, Félix veio com Drusila, a sua mulher, que era judia, e mandou chamar Paulo, e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente a conversa com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. É interessante, né, pessoal, porque esse Félix, ele levou a esposa dele para encontrar com Paulo. E ele ouviu o evangelho do Senhor Jesus. Só que tem uma coisa interessante aqui, pessoal, que o Félix, ele só ouviu aquilo que ele queria ouvir. E quando começou a falar de juízo, quando começou a falar de domínio próprio, quando começou a falar de alguns assuntos que ele não queria, ele falou, chega, não quero mais ouvir isso, né? É interessante que às vezes, pessoal, a gente faz isso com a Bíblia. A gente ouve o que a gente quer ouvir e a gente não ouve mais o que a gente não quer ouvir, né? A gente quer ouvir sobre a graça, a gente quer ouvir sobre a salvação, a gente quer ouvir sobre as bênçãos, a gente quer ouvir sobre as curas,
A gente quer ouvir sobre as coisas boas, mas quando começa a falar de julgamento, de pecado, de condenação, de conceitos errados da humanidade, do poder da carne sobre as nossas vidas, do diabo, das ações do diabo contra nós, da condenação de que pessoas que morrem sem Jesus vão para o inferno. Quando chega nessa hora, a gente fala, não, chega. Agora eu não quero mais ouvir, né? Eu só quero ouvir as coisas boas, né? Parece aquela situação onde eu fui pregar em Apucarana e eles não queriam que eu falasse sobre pecado, porque eles falaram assim, não, pastor, não fala sobre pecado, não. Pecado traz sempre uma coisa ruim dentro de nós, né? Fala só sobre coisa boa, fala sobre a graça, fala sobre a salvação. E aí eu penso, sabe, pessoal, quando Jesus veio ao mundo, ele veio para ser Salvador e Senhor. Ser Salvador é fácil. Por quê? Porque quando você aceita Jesus como Salvador, é bom, né? Poxa, vou ser salvo, tal, né? Tô aqui numa situação difícil, Deus vai me salvar. Toda vez que eu estiver passando por dificuldade, Deus vai me salvar. É gostoso receber a salvação. Agora, quando você fala que Jesus é Senhor, é um problema. Por quê? Porque se Ele é meu Senhor, eu tenho que me submeter a Ele. Eu tenho que submeter meu dinheiro a Ele. Eu tenho que submeter o meu futuro a Ele. Eu tenho que submeter as minhas vontades a Ele. Eu tenho que submeter o meu tempo a Ele. E aí você fala assim, ah, não, pô, Jesus, aí é demais. Pô, Jesus, aí não. Aí não, né? Então eu quero ter o Senhor só como meu Salvador, não como meu Senhor. E não é possível fazer isso, né, pessoal? Por quê? Porque Jesus veio para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. E você não pode eliminar aquilo que Deus veio fazer nas nossas vidas, né? Então eu penso que essa situação aqui do Félix é uma situação que me traz esse ensinamento de que às vezes a gente só ouve aquilo que a gente quer ouvir, né? E aquilo que a gente não quer ouvir, a gente meio que apaga da nossa cabeça. Não, para. Não, isso eu não quero ouvir. Eu quero ouvir só sobre coisa boa, né? Não quero ouvir sobre coisa ruim. Eu penso, sabe, pessoal, precisa ter muita sabedoria para você pregar sobre o inferno e depois as pessoas te agradecerem, falando assim, ô, pastor, gostei da pregação sobre o inferno. Porque o inferno ninguém quer saber, ninguém quer falar do inferno, né? Então, assim, eu penso que a gente precisa ter esse coração aberto ao Senhor, né? E ouvir realmente aquilo tudo que Deus tem para falar com a gente. Capítulo 25, então, o Félix, ele aposenta e ele é sucedido pelo Festo, né? E esse Festo, então, começa no capítulo 25, o julgamento perante Festo. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu a Cesareia para Jerusalém, onde os chefes e os sacerdotes judeus mais importantes compareceram diante dele apresentando acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu, Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem-se ali acusações que contra este homem se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte convocou o tribunal e ordenou Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu aos judeus que tinham chegado de Jerusalém, se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra eles muitas graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez a sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo, você está disposto a ir para Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu, estou agora diante do tribunal de César, de onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo a César. E aí, assim, essa frase ela é muito importante, pessoal. Por quê?
O Paulo, sendo um cidadão romano, quando ele faz um apelo a César, o que ele está fazendo? O Paulo, ele está falando o seguinte: eu não quero me colocar sobre a lei dos judeus, mas eu quero me colocar sobre a lei dos romanos, por eu ser um cidadão romano, né? E aí isso, de uma certa forma, preservou a vida de Paulo, porque Paulo não foi enviado para Jerusalém. Mas é interessante também, né, pessoal, porque assim como Félix, o último versículo do capítulo 24 diz que o Félix deixou Paulo na prisão para quê? Para agradar os judeus. Porque assim, se Roma ele tá dominando as comunidades dos judeus, tá dominando, o Império Romano está dominando sobre esse povo dos judeus, se o Império perder a confiança do povo inteiro dos judeus, o que aconteceria? Aconteceria uma rebelião contra o Império, e o Império ia fazer uma guerra para conter as forças dos judeus, porque os judeus estão contra os romanos. Então, assim, de uma certa forma, os romanos, eles estavam num mato sem cachorro, né? Por quê? Porque eles não estão vendo nenhum erro em Paulo. Paulo é um cidadão romano. Se eles soltarem Paulo, os judeus vão ficar bravos. Então, eles não soltavam Paulo. E os judeus queriam que os romanos mandassem o Paulo para Jerusalém para eles poderem matar Paulo. Só que os romanos não concordavam com isso. E os romanos aqui, pessoal, presta atenção no que eu estou falando, eu creio nisso. Todas as pessoas que entraram em contato com Paulo foram se convertendo, porque elas foram conhecendo o Senhor Jesus. Paulo era um exímio pregador da palavra com o poder do Espírito Santo. Todas as pessoas que entravam em contato com Paulo, eles eram impactados com o evangelho. Inclusive, eu penso que Félix e a Drusila, a esposa do Félix, eles tiveram um anseio muito grande e talvez eles se converteram para o Senhor Jesus quando fala que ele ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus por Paulo. Né? As pessoas que entravam em contato com Paulo, essas pessoas, é difícil as pessoas resistirem ao evangelho através de um pregador tão bom. Você entende? O Paulo era um pregador tão bom que ele usava situações para pregar o evangelho. E ele está tentando poupar a vida dele aqui para ele ter mais oportunidades para pregar o evangelho para o Senhor Jesus, do Senhor Jesus para essas pessoas, né? Então, quando Paulo faz um apelo a César, não é porque ele está com medo de morrer, não é porque ele quer viver, não, é porque Paulo ele percebe que existe mais oportunidades de pregar o evangelho se ele for para outros lugares, né? E aí começa no versículo 13, né, que o rei Agripa, quem é o rei Agripa, pessoal? É importante você entender quem é esse rei Agripa. Esse rei Agripa, a gente tem o imperador Herodes, né? O Herodes, que é um cara muito famoso. Todos os filhos do Herodes se chamavam Herodes. E esse aqui era o Herodes Agripa. Foi o último Herodes que existiu, né? E esse rei Agripa, na verdade, é o Herodes, né? E esse Herodes, eu vou ler um comentário aqui que diz assim: Herodes Agripa II é o filho do Herodes que matou Tiago, prendeu Pedro, e ele foi o último dos Herodes que se desempenharam papéis importantes na história do Novo Testamento. Seu tio-avô Herodes Antipas foi o Herodes dos Evangelhos, né? O tio-avô Herodes Antipas foi Herodes dos Evangelhos, enquanto seu bisavô Herodes, o Grande, reinou no tempo em que Jesus nasceu. Embora não sendo governante da Judéia, Agripa, agora, era bem versado nos assuntos judaicos. E Berenice, não a esposa de Agripa, mas a sua consorte a irmã deles, Drusila, era casada com Félix, o governador anterior. O relacionamento incestuoso que mantinham era o tema de falatório em Roma, onde Agripa foi criado. Durante algum tempo, Berenice foi amante do imperador Vespasiano e depois do seu filho Tito, mas sempre retornou para o seu irmão, né? Então, assim,
o Império Romano ele é muito sujo nessa questão do incesto, né? Mas de uma certa maneira, esse Herodes, que é o Agripa, Herodes Agripa II, é o último Herodes que a gente vai ver. Ele vai ter um contato com Félix e vai ouvir a Paulo aqui nesse texto. Então, a partir do versículo 13, diz assim: alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes, os sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume do romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de defender as acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso e convoquei o tribunal no dia seguinte. Ordenei que esse homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum crime que eu esperava. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, por isso perguntei se ele estaria disposto a ir para Jerusalém a ser julgado ali acerca das acusações. Apelando Paulo que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã ouvirás. Então aí Paulo ele vai ter a oportunidade de falar perante o rei. Existe uma palavra, né, quando a gente leu os capítulos anteriores, do capítulo 20, 22, 23, que o Paulo estava na casa de um profeta e tinha umas meninas, falam que ele tinha filhas virgens que também profetizavam. Por que fala de meninas virgens? Que elas ainda não eram casadas, elas eram jovens, bem jovens mesmo, que profetizavam, ou seja, que tinha tanto contato com o Espírito Santo que o Espírito Santo falava através da vida delas. E através desse homem também falou que Paulo seria levado prisioneiro, amarrado como que nem um cinto que foi amarrado, e que Paulo falaria para muitas pessoas e falaria para pessoas importantes também. Então, realmente é uma conclusão de uma palavra profética que Paulo recebeu. E aí Paulo ele vai encontrar com Agripa aqui no versículo 23, que diz o seguinte: no dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de auditório com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Porém, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei de Agripa, todos os senhores aqui presentes conosco, vejam esse homem. Toda a comunidade judaica fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante do Senhor, especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita essa investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar acusações contra ele, né? Então é interessante que Paulo ele tem a oportunidade de defesa, ele tem a oportunidade de falar mais uma vez do evangelho e do seu testemunho. E Paulo fala no capítulo 26 sobre a sua conversão, sobre como ele conheceu o Senhor Jesus, como ele foi impactado com o evangelho e ele se tornou um pregador da palavra de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Paulo começa a falar isso e depois disso, o capítulo 27, Paulo é enviado para Roma, né? Paulo é enviado para Roma e aí tem um problema nessa viagem, porque essa viagem é desastrosa em relação à navegação, né? E eles passam por tempestade. Paulo ainda recebe uma palavra: pessoal, não viaja agora, mas o comandante, ao invés de ouvir Paulo, ele ouviu o capitão do barco, é lógico, né? Tipo assim, Paulo é um prisioneiro, vai ouvir a palavra que vem de Deus só porque ele está falando, né? Vou confiar mais num cara que é profissional. E aí eles
começaram a navegar, pegaram uma tempestade gigantesca, foram naufrágio. É uma história muito interessante. No capítulo 28, eles naufragam e caem numa ilha de Malta, né? Eu vou trazer isso, pessoal. Eu sei que não é os capítulos do dia, mas é só para a gente dar uma terminada aqui no Atos, né? É a leitura de amanhã isso aqui. Mas Paulo, ele cai na ilha de Malta. E lá na ilha de Malta, o pessoal de Malta trata muito bem esse pessoal que naufragou do barco, né, do navio. Eram muitas pessoas, diz o texto que era mais de 200 pessoas, né? E eles sobreviveram e eles caíram nessa ilha. E aqui nessa ilha, o Paulo estava fazendo uma fogueira, ele foi ajuntar uns gravetos e uma cobra mordeu a mão do Paulo. Então as pessoas de Malta sabiam que quem é picado por essa cobra morre, né? Porque essa cobra deveria ser muito venenosa. E Paulo foi picado e o pessoal de Malta ficou perguntando: ixi, esse prisioneiro aí deve ser um prisioneiro muito mau, porque ele foi salvo do naufrágio e agora a cobra picou e ele vai morrer. E as pessoas ficaram olhando Paulo morrer. Só que Paulo não morreu, né? Esse veneno não afetou a vida de Paulo. Eu queria até trazer um texto para vocês em Marcos, capítulo 16. Quando você vai lá para Marcos, capítulo 16, eu vi esse texto se concretizar no lugar onde eu morei lá no Amazonas, né? Marcos 16:15 diz assim: disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão muitos dos que crerem. Em seu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem de algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão mão sobre os doentes e eles ficarão curados. E depois lhe teres falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que a acompanhavam. Então veja bem, a concretização daquilo que Marcos escreve nos últimas palavras do Evangelho de Marcos se concretiza aqui, porque Paulo segurou numa serpente, essa serpente mordeu ele e ele não morreu, né? E eu penso que esses sinais, e aí diz aqui que em Malta, Paulo então ele foi na propriedade de um homem que estava passando mal, né? Versículo 8, seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido outros doentes da ilha vieram e foram curados. E eles nos prestaram muitas honras quando estávamos para embarcar e forneceram-nos suprimentos necessários. Ou seja, pessoal, Paulo naufragou e caiu numa ilha. Aí você pensa, isso foi um acidente ou isso foi direção do Espírito Santo? Você entende, pessoal? Às vezes Deus ele usa situações ruins nas nossas vidas para que, através dessas situações difíceis, a gente tenha a oportunidade de pregar o evangelho para as pessoas que ali estão. Então é interessante que Paulo caiu aqui nessa ilha, ele foi mordido por uma cobra, chamou a atenção das pessoas da ilha, e aí eles olharam para Paulo e diz que assim, antes, quando a cobra picou, eles falaram, esse cara deve ser muito mal. Mas quando ele viveu, eles falaram, esse cara deve ser um Deus, né? Mas não, Paulo nunca aceitou a ideia de ser um Deus, mas ele pregou esse Deus verdadeiro na vida dele. E pessoas foram curadas e assim, aqui não está relatado especificamente, mas Paulo nunca fazia um milagre sem pregar o evangelho na sequência, né? Então, muito provavelmente, as pessoas de Malta, elas realmente receberam o Senhor Jesus como Senhor das suas vidas por conta da pregação e dos sinais que acompanham a pregação da palavra de Deus. E até que Paulo chega em Roma, né? Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema dos deuses gêmeos Castor e Pollux, né? E ali encontramos alguns irmãos que convidaram a passar uma semana com eles, fomos a Roma. A pregação, aí versículo 17 começa a pregação de Paulo em Roma. Versículo 17, 3 dias depois ele convocou líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse, meus irmãos,
Embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém, entregues aos romanos, e eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar a César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês por causa da esperança de Israel, que estou preso com essas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer mal contra você. Todavia, queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra essa seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo a um grupo ainda mais numeroso no lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e testemunhou ao reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e dos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram, discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. E depois de Paulo ter feito essa declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, nunca perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Então, pessoal, é uma coisa interessante. A gente percebe aqui que Paulo, ele sabia que muitas pessoas seriam convencidas da palavra de Deus, mas muitos não creriam na palavra de Deus. E assim até hoje, né, pessoal? Então não fique assustado e não fique triste se você convida pessoas para ouvir a palavra da igreja, a ouvir o sermão, ou você fala de Deus para as pessoas e elas não te ouvem. Não se assuste por causa disso, porque a palavra de Deus já diz que muitos, tendo ouvido, não ouvirão, podendo ver, não verão, né? Então, assim, eu creio que o papel nosso, assim como o papel de Paulo, era o papel de pregar a palavra de Deus, né? O nosso papel é pregar o evangelho do Senhor Jesus. Veja só, do versículo 28, para terminar, né, o Atos, ele diz assim: portanto, eu quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouviram, ou eles a ouvirão. E nós somos esses gentios que ouviram a palavra de Deus e foram salvos. Versículo 29. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que ali iam vendo a palavra do reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. E é interessante que acaba o livro de Atos sem uma sequência, na verdade. Não. Porque Paulo, a gente não tem o relato da morte de Paulo aqui, a gente não tem o resto da história, mas a gente sabe que mais de 2 anos Paulo ficou aqui. Então eu fico pensando naqueles 40 caras que fizeram uma promessa, que não iam comer nem beber, enquanto Paulo não fosse morto por eles, né? Então os caras devem estar lá ainda, esperando, né? Sem comer nem beber para poder matar Paulo, né? Deve estar esperando ainda lá. Mas assim, eu penso que é interessante a gente ver que o livro de Atos, ele não tem um fim, né? E o livro de Atos não tem fim, sabe por quê, pessoal? Porque esses relatos, eles continuam através das nossas vidas. Porque os atos não são simples atos dos apóstolos, mas são os atos daqueles que vivem com o Espírito Santo, são atos do Espírito Santo através de nós, né? E por isso que eu escolhi a música que a gente cantou no começo, mesmo que a letra não estava muito boa, mas assim, eu penso que nós precisamos permanecer firmes nas promessas do Senhor Jesus. Nós precisamos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Nós precisamos permanecer firmes na perseverança dos crentes vivendo a fé no nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias. Porque a vida
ela é cheia de armadilhas. Nós vamos passar por muitas armadilhas, né? E cada vez que a gente cresce, cada vez que a nossa igreja, nós como cristãos, nós fazemos diferença na sociedade, nós vamos ter pessoas na sociedade brigando e ficando chateados com a gente, né? E eu quero ser, eu não sei se você quer ser isso, né? Mas eu quero ser uma igreja que incomoda. Eu quero ser uma igreja que incomoda o mundo. Eu quero ser uma igreja que incomoda a sociedade mundana. Eu quero ser uma igreja que corajosamente prega o evangelho do Senhor Jesus, sem medo de sofrer consequências terríveis, mas que continua pregando e perseverando na fé do Senhor. A nossa doutrina metodista livre sempre fala da perseverança dos crentes. Eu oro para que cada um de vocês, cada um de nós possamos ser perseverantes na palavra, perseverantes na busca pelo Senhor, perseverantes em viver uma vida focada em Deus, uma vida que busca e que ama o nosso Senhor Jesus Cristo a cada dia. Isso é uma decisão de cada um de vocês, né? Eu estou falando por mim, né? Eu quero viver nessa perseverança do Senhor, eu quero incomodar. Às vezes nós como bons niqueis, nós sempre deixamos esse lado florescer nas nossas vidas, né? Nós não queremos incomodar, nós não queremos causar, né? A gente não quer incomodar ninguém, né? A gente não quer mexer com ninguém, mas eu penso que se nós formos guiados pelo Espírito Santo e nós começarmos a produzir frutos, é natural que a gente incomode outras pessoas, né? E eu penso que mesmo dentro da igreja a gente vai ter gente sendo incomodada com isso. Então, assim, confie no Senhor, e assim como Paulo, né? A gente não tem aqui o relato em Atos, e a gente não sabe. Existe até por isso que não acabou o texto. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Né? Então Lucas, talvez ele tenha sido morto, por isso que ele não continuou o livro de Atos, por conta da perseguição, a grande perseguição que estava havendo contra aqueles que seguiam o caminho. Né? Talvez fica aqui uma pergunta, né? Você quer ser seguidor do caminho? Ou você quer agradar as pessoas? Né? Você quer viver para seguir o caminho? Ou você quer viver uma vida tranquila aqui na Terra? Né? Talvez a gente não tenha uma vida tão tranquila aqui na Terra, mas a nossa paz que a gente recebe do Senhor é uma paz que excede todo entendimento nas nossas vidas. Amém? Muito bom. Sobrou um tempo ainda, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Dúvidas do livro de Atos? Não recebi quase nenhuma dúvida do livro de Atos, pessoal. Ou o professor é muito bom, ou vocês não entenderam nada. Tá bom, então vamos orar então, pessoal. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque a gente pode olhar para esse livro e ter a certeza de que o Teu Espírito Santo habita nos nossos corações e que o Teu Espírito Santo nos dá poder. Não poder para ficar famoso, não poder para sair raio dos nossos dedos, não poder para ficar curando todas as pessoas e ficar famoso, não, mas o poder de ser testemunhas do Senhor. Testemunhas de tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor pode fazer na vida das pessoas ao nosso redor. Nós oramos, Deus, para que assim como o Senhor usou Pedro, usou Filipe, usou Paulo, usou Lucas, usou Sócio, usou tantas pessoas, Apolo, Timóteo, Silas, Barnabé. Deus, assim como o Senhor usou todas essas pessoas, que o Senhor nos use também como instrumentos nas tuas mãos para a proclamação do teu evangelho. Queremos ser instrumentos nas tuas mãos para pregar a tua palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo seja derramado sobre nós. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo. Que essas pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo.
possam ter uma experiência sobrenatural, um mergulhar completo na tua presença, que elas possam experimentar o sobrenatural do Senhor em suas vidas com o Espírito Santo, enchendo e transbordando na vida de cada um. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, e nós vamos entrar depois de amanhã em Romanos e pedimos, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê direção para estudar a tua palavra, para estudar, conhecer mais, Senhor, dos seus conceitos teológicos e armazenar no nosso arquivo, no nosso cérebro, Senhor, todas as palavras que temos estudado, para que elas sejam recursos, para que o Teu Espírito Santo fale através de nós, que a nossa pregação tenha embasamento na Tua palavra e naquilo que é verdade absoluta do Senhor. Te agradecemos, Deus, pela vida de cada um aqui que tem se dedicado nesse estudo da Tua palavra, e que o Senhor continue a nos fortalecer e a nos equipar, vivendo de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Te agradecemos tudo isso e oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Beleza, pessoal. Então, como eu estava falando no começo, né? A gente, amanhã é quinta, sexta-feira é feriado, não vai ter estudo. No sábado não vai ter estudo de novo, porque sábado é dia de reunião dos pastores do concílio, das 9 da manhã até 1 da tarde eu vou estar em reunião. E aí a gente volta só na segunda-feira, e até lá a gente está no capítulo 10, 11 a 13 de Romanos, tá? Então, como eu preguei o capítulo 12, na verdade eu preguei só 2 versículos, né? Porque, pessoal, se você pegar Romanos para estudar, é muita coisa, mas é muita coisa mesmo. Então eu vou ter que passar meio que raspando em Romanos para poder andar com vocês, né? Então, assim, na segunda-feira eu vou dar um resumão da primeira parte do capítulo 1 ao 11, depois do 11 começa um outro bloco do 12 em diante começa um outro bloco de Romanos, e aí eu vou, se você quiser, quem aqui não assistiu a pregação nossa de domingo da igreja, desse último domingo, essa pregação de domingo falou sobre Romanos 12, 1 e 2, que a gente vai ver na segunda-feira. Então não vou repetir o Romanos 12, 1 e 2 para a gente poder usar o tempo para falar sobre aquilo que a gente ainda não falou. Tá? Então eu vou dar a introdução e vou dar uma pincelada geral do Romanos capítulo 1 até 13, para a gente continuar a explanação em Romanos nos outros dias da semana que vem, tá bom? E então a gente vai fazer isso, tá, pessoal? Só para vocês saberem. E orem por mim aí. Eu tô com uma dor de garganta desde sexta-feira passada, que não passa, mas também não paro de falar, né? Então, assim, chazinho o dia inteiro com mel e limão, mas a coisa não funciona direito, mas assim, Deus tem capacitado, Deus tem abençoado, né? Então, Deus abençoe todos vocês. A gente se vê na segunda-feira da outra semana então, tá, pessoal? Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia, que Deus continue guiando a vida de vocês. Não deixem de ler a Bíblia só porque a gente não está tendo devocional, tá, pessoal? Leia os capítulos direitinho, a gente vai acabar com a Bíblia esse ano. Vamos ler a Bíblia inteira, beleza? Beleza, pessoal. Deus abençoe então, pessoal. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.